Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sábado, dia 15 de fevereiro do ano 2020. Eu gostaria de trazer este vídeo para trazer um esclarecimento aos irmãos. Muitas pessoas estão me pedindo para fazer esse vídeo. Pastor, fala alguma coisa aí sobre o dia 14 de maio. O Papa vai revelar ao mundo, o Papa vai apresentar ao mundo o anticristo. Então as pessoas têm cobrado sobre isso. A gente tem visto muito vídeo na internet sobre isso. As pessoas afirmando com veemência que o Papa vai apresentar o anticristo ao mundo no dia 14 de maio de 2020. Até que ponto essa notícia, esse alarde todo é verdade, meus irmãos? Nós temos que ficar com o que as escrituras ensinam. E quando nós olhamos para as escrituras sagradas, o que nós vemos? Nós vemos o seguinte: primeiro vai acontecer o arrebatamento da igreja. Isso aí é fato incontestável. O arrebatamento da igreja ele será pré-tribulacionista antes da grande tribulação. Então o anticristo ele só é revelado ao mundo após a saída da igreja, quando abre-se o primeiro selo. Quem abre o primeiro selo é o próprio Jesus, que é o Apocalipse capítulo 6, ele abre o primeiro selo no céu. Portanto, nenhum selo foi aberto ainda, nenhum selo foi aberto, nenhuma trombeta foi tocada e nenhuma taça foi despejada. As pessoas querem passar o carro diante da boiada. Então nós temos que ficar com a cronologia bíblica, com a cronologia de Deus. Então, meus irmãos, vamos observar a palavra, o que de fato a palavra está dizendo. Então, o primeiro selo, ele é aberto no céu, né? Quem abre o primeiro selo é o Cordeiro. O Cordeiro abre o primeiro selo na presença dos 24 anciões que representam a igreja. Então não é o Papa que vai apresentar o anticristo ao mundo. Quem realmente que vai apresentar o anticristo ao mundo? O arrebatamento da igreja, o arrebatamento pré-tribulacionista, meus irmãos, ele vai provocar um caos no mundo. Então o anticristo ele surge no meio do caos. Porque o anticristo ele será um governo de emergência para acalmar o caos que o arrebatamento vai provocar. Então o que de fato a Bíblia fala sobre isso? Será que é realmente o Papa que vai apresentar o anticristo ao mundo dia 14 de maio, como muita gente está dizendo? Será que até que ponto essa notícia ela tem verdades nela? Eu creio que não há nenhuma verdade em cima dessa notícia, meus irmãos. Então eu quero deixar aqui um texto em Apocalipse para vocês, para nós entendermos de fato como que as profecias irão se cumprir, meus irmãos. Como eu disse, o governo do anticristo ele é um governo de emergência. Ele vai surgir do meio do caos. O arrebatamento provoca o caos. Então 10 líderes mundiais, eles fazem uma reunião de emergência, provavelmente na sede da União Europeia em Bruxelas, na capital da Bélgica. E aí eles apresentam ao mundo o anticristo. Então não é o Papa que vai apresentar o anticristo ao mundo. Onde está isso escrito? Isso está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia. Apocalipse capítulo 17, versículo de número 12 e 13. Diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis, ou seja, 10 líderes mundiais. Isso aqui, meus irmãos, é a globalização. Isso aqui não é 10 países da Europa. Aqui são 10 representantes mundiais. Ou seja, o mundo subdividido em 10 formas de Estado. Nós temos, por exemplo, uma divisão na América do Norte, chama NAFTA, ou seja, Canadá, Estados Unidos e México. Temos divisão na América Central e temos divisão na América do Sul, que é a América Sul. Então cada região destas do mundo tem um líder mundial. Então esses 10 líderes mundiais,
após o arrebatamento, no meio do caos, o arrebatamento provoca o caos, esses 10 líderes mundiais que representam um mundo globalizado, as 10 formas de Estado, esses 10 líderes mundiais, que são os 10 chifres que vistes, são 10 reis que ainda não receberão o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então quem apresenta o anticristo ao mundo são os 10 líderes mundiais. São os 10 representantes do mundo, as 10 formas de Estado. Como eu disse aos irmãos, a NAFTA no Canadá, Estados Unidos e México, tem um líder que representa essa região. A América Central tem um outro líder que representa essa região. A América do Sul tem um outro líder que representa essa região. Então, logo após o arrebatamento da igreja, eles fazem uma reunião de emergência, porque o mundo vai estar um caos, né? Provavelmente essa reunião será na sede da União Europeia em Bruxelas, na Bélgica, né? E dali então eles elegem um que será o anticristo. Então quem vai apresentar o anticristo ao mundo não é o Papa, como as pessoas estão dizendo aí no YouTube. Tem muito vídeo sobre isso. Então isso aí é especulação. Isso aí é pura especulação, meus irmãos. Os irmãos poderiam me perguntar o seguinte: mas o mundo, como que é esses 10 formas de Estado? Irmãos, essas 10 formas de Estado, na verdade, é todo o Império Romano restaurado. A tendência de todos os países é acoplar-se ao velho mundo. Porque a origem dos países é o velho mundo. Por exemplo, o Brasil, qual que é a origem do Brasil? Portugal é o velho mundo. É a Europa. Qual que é a origem dos países da América Latina, por exemplo, Paraguai, Uruguai, Argentina? Qual que é a origem desses países? Espanha. Qual que é a origem do Canadá? Canadá foi colonizado por quem? Inglaterra e França. Qual que é a origem dos Estados Unidos? Inglaterra. Então, a tendência, meus irmãos, nos últimos dias é todos esses países acoplar-se ao velho mundo. Ou seja, é o Império Romano restaurado, da mesma forma que Jesus veio na sua primeira vinda, na sua primeira parousia, sob domínio romano. Jesus volta em Jerusalém sob domínio romano restaurado. Então, meus irmãos, esse texto bíblico aqui, de Apocalipse capítulo 17, versículo 12 e 13, são esses 10 reis, esses 10 chifres, ou seja, esses 10 líderes mundiais, que muita gente acha que é 10 países da Europa. Eu não creio assim. Eu quero dizer aos irmãos que o nosso conhecimento é em parte. Nós não somos donos da verdade de forma nenhuma. Nós estamos aprendendo uns com os outros, não é? Então nós temos que respeitar a opinião de todos. Mas eu creio que esses 10 reis não serão 10 países da Europa. Eu creio que são 10 líderes, 10 representantes mundiais dos mercados. Ou seja, do mundo globalizado. Mundo globalizado. Eu tinha na revista Chamada da Meia-Noite, meus irmãos, um estudo sobre essas 10 divisões. Cada divisão tem um nome, né? Como eu disse, a NAFTA é Canadá, Estados Unidos e México. Aqui no sul é o Mercansul, né? Na América Central tem uma outra divisão. Então o mundo está subdividido em 10 formas de Estado. E esses 10 líderes mundiais, esses 10 reis, esses 10 representantes do mundo, logo após o arrebatamento provoca o caos. Logo após o arrebatamento, conforme esse texto do Apocalipse que nós lemos, esses 10 reis, eles fazem uma reunião de emergência na sede da União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica. E ali eles elegem um governo único, que é o anticristo. Então não é o Papa, meus irmãos, que vai apresentar o anticristo ao mundo, como estão dizendo que será em 14 de maio. 14 de maio pode ter uma outra reunião do Papa, mas não será a apresentação do anticristo, até porque o anticristo, como eu disse, ele só se manifesta após o arrebatamento da igreja. O anticristo ele se manifesta no capítulo 6, o primeiro selo é aberto, né? O próprio Jesus é que abre esse selo na presença dos 24 anciões que representam a igreja arrebatada.
Então no momento que é aberto esse selo, aí sai o anticristo. Aqui na Terra já vai estar sendo realizada a reunião na sede da União Europeia, nesse caso, não é? E os 10 líderes mundiais, eles elegem esse governo de emergência para governar o mundo por 7 anos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz. Tenham todos um ótimo sábado na presença do Senhor. Os irmãos nos perdoem, a gente não tem muito recurso para gravar. Então hoje eu estou gravando esse áudio aqui no meu quintal e os cachorros aqui hoje estão muito uriçados. Né? Hoje é sábado, muito barulho na rua de som, de pessoas mundanas. Então os irmãos não reparam isso não. O importante é a mensagem. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.